eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 10. É um texto que Deus falou muito comigo no passado e continua falando comigo nos dias de hoje sobre a questão do trabalho, né? Quem me conhece sabe que eu sou missionário, fiquei ali 4 anos no Oriente Médio e agora eu e a minha família retornamos por um período aqui no Brasil para o tratamento do autismo do nosso filho. Mas quando esse tratamento tiver avançado, o desejo do nosso coração é retornar ao campo transcultural, apesar de nós continuamos como missionários aqui do Brasil, né? O nosso chamado é independente para onde nós estamos. Mas eu tenho um pequeno problema com essa palavra missionário, porque apesar de alguns, como foi o nosso caso, ter um chamado mais específico, um direcionamento mais específico, o chamado à pregação do Evangelho é para todo aquele que crê, é para todo discípulo de Jesus. Então, antes de qualquer coisa, eu e você, nós somos discípulos de Jesus. E essa palavra vem para nós. Começando aí em Lucas 10, no primeiro versículo, Jesus está enviando alguns discípulos. E o texto diz assim: depois disso, vamos guardar essas duas palavras aqui, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares por onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Até o versículo 3. Meus queridos, eu acho que hoje eu não vim motivá-lo muito a ser um discípulo de Jesus. Também não quero desmotivá-los, mas eu quero apresentar uma realidade do discipulado que Jesus nos mostra aqui. Primeira coisa que nós precisamos entender nesses 3 versículos é que nós, seres humanos, homens e mulheres, nós não somos o Senhor da colheita, nós somos trabalhadores. E muitas vezes nós que estamos trabalhando ativamente já na obra do Senhor, nós temos esse sentimento de posse, que aquilo que estou fazendo dá um resultado porque sou eu que estou fazendo. Aquilo é meu, é o meu ministério, é a minha missão, eu que faço acontecer. E queridos, se você tem esse sentimento, ou se você já teve esse sentimento, sinto lhe informar, mas você está equivocado. O Senhor da colheita é o nosso Senhor, é o próprio Deus. Nós somos trabalhadores. E por muitas vezes, nós que estamos trabalhando na obra, nos sentimos sobrecarregados. É muito natural isso para quem trabalha num ministério, né? Seja período integral ou como um voluntário em algum determinado ministério. E a gente começa a fazer coisas e acumular funções e fazer, e uma hora nós somos sobrecarregados. E o caminho, uma vez que estamos sobrecarregados, é simplesmente ter que abandonar tudo. E não é isso que o Senhor nos orienta. Ele nos orienta que uma vez que nós estamos sobrecarregados, nós devemos orar ao Senhor da colheita que mande mais trabalhadores. Irmãos, aqui nós nos vemos em uma possibilidade de 3 posições dentro do ministério. Você é um trabalhador que já está com a mão no arado, já está fazendo e já está servindo ativamente. 2, você é a resposta de oração desse trabalhador que está sobrecarregado, que já está servindo, né? Ou você já está servindo, ou você está se preparando para servir. E a terceira opção, que eu acredito que não existe aqui na nossa igreja, é de quem não está trabalhando e não está se preparando para servir. E essa pessoa tem que tomar um cuidado muito grande, porque, irmãos, o texto é muito claro. Se você é um discípulo de Jesus, você faz a obra de Jesus, né? Seja ela na igreja local, ou como foi o nosso caso ali na igreja lá no Oriente Médio,
mas de uma certa forma você está servindo a obra de Deus. Então, ou você está se preparando para isso, se capacitando para isso. E se você não está servindo e nem se preparando para servir, se você não está orando e nem sendo a resposta de oração desses que estão orando, tem alguma coisa errada com você. Eu acho que você deveria orar pedindo direção a Deus. E lembra que eu falei no começo, olha, vamos nos atentar aqui com esse trecho falando depois disso. Então, se o texto começa falando depois disso, nós temos que ver o que aconteceu antes desse texto começar. E ali, no capítulo 9, a partir do verso 57, Jesus está nos alertando quanto à dificuldade de ser um discípulo de Jesus. Lembra que eu falei, olha, eu tenho um certo problema com esse termo missionário. Eu sou discípulo de Jesus. E isso que ele fala aqui, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, é para todo discípulo, não é só para alguns. Né? O servir, o cuidar, o amar um aos outros, isso é para todo que é discípulo de Jesus. Pode ser, de novo, vou repetir essa frase que eu fiz no início, pode ser que você tenha um chamado mais específico para trabalhar com um certo povo, uma certa cultura ou alguma certa região. Mas tem coisas que são um chamado para todo discípulo. Não dá para ser só para alguns. E nesse caso aqui, as dificuldades do discipulado de Jesus, as dificuldades de seguir a Jesus, é para todo aquele que crê. Não é só para alguns. E olha só, esse texto aqui, Jesus está contando aqui, o texto nos conta 3 encontros que Jesus teve com pessoas que queriam ser discípulas dele. E o primeiro encontro que Jesus tem, ali a partir do verso 57, ele diz, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Esse foi o primeiro encontro que Jesus teve. E ele nos traz um ensinamento. Jesus não estava tentando desanimar aquele homem, tentando falar, olha, não vai me seguir não, cara. Olha só como é que é a minha vida, é esse tipo de vida que você quer ter para você. Jesus estava sendo honesto com ele, falou, olha, e o ensinamento que Jesus nos dá aqui, o que ele deu ensinamento para esse homem, falou, primeira coisa para ser um discípulo meu, você precisa confiar em Deus. Porque, irmãos, eu não sei como é a sua situação financeira, né? Mas quem depende de Deus totalmente, claro que todos nós dependemos de Deus, mas quem tem um salário no dia certo, sabe que ali no dia 5 ou no 5º dia útil, com vale no final do mês, tudo isso, de uma certa forma a gente se sente um pouco mais confortável. A gente sabe que naquele determinado dia o salário vai cair na conta, sendo suficiente ou não para pagar as nossas contas, aí vai dar a administração de cada um, mas vai cair. A gente tem essa certeza. E Jesus nos dá aqui uma incerteza do discipulado, uma incerteza no sentido de que nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele é o nosso provedor. Talvez hoje você esteja desempregado, ou mesmo se você está empregado, o tempo hoje é muito incerto. As políticas, agora aí nós estamos com protestos acontecendo, então tudo é muito incerto. A gente não sabe muito bem como é que vai ser o dia de amanhã. E Jesus ele nos fala que nós precisamos, para ser um discípulo dele, ter essa confiança em Deus, de que Ele vai nos dar. Lembra também num outro texto que diz que Ele veste as flores, Ele alimenta os pássaros do céu. Então quem dirá mais a nós, que somos filhos dele, que se Ele não vai cuidar? Nós precisamos ter essa confiança, que o pão nosso, um teto sobre as nossas cabeças, o que vestir, isso Ele vai prover, não é mesmo? Então, esse ensinamento que Jesus dá para esse homem, falando, olha, você quer me seguir, você tem que ser confiante no Senhor, saber que Ele vai prover no tempo certo, no tempo determinado. Por mais que você não tenha onde repousar a cabeça essa noite, quero ali o caso de Jesus, você não tem essa certeza,
tenha certeza que Deus vai prover. E ainda um outro, no verso 59, diz: a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Gente, que palavra pesada de Jesus. O homem falou, mas Senhor, deixa eu só ir ali sepultar o meu pai e depois eu te sigo e eu vou para onde o Senhor quiser. Jesus fala, olha, deixa que o morto sepulte o seu próprio morto. Mas, irmãos, o que a gente precisa entender desse texto, que o pai do homem já não estava ali falecido do lado, já preparando para um sepultamento. Provavelmente o pai desse homem já devia ter uma idade avançada, e o que ele falou, olha, deixa eu ficar com a minha família até que o meu pai se vá. E depois disso, eu vou pregar o evangelho. E o recado que Jesus dá para esse homem aqui é falar, meu querido, o evangelho, ele tem uma urgência, ele tem uma emergência. Nós precisamos pregar o evangelho agora. Irmãos, olhe para fora, abre um noticiário na sua casa. Se isso não te mostra a urgência de pregar o evangelho, se as desgraças que tem acometido todo o nosso planeta, toda a Terra, não te leva a uma urgência de pregação do evangelho, não tem nada que eu possa falar aqui para te convencer do contrário. Irmãos, o tempo, ele, segundo a expressão dita de uma forma errada, o tempo ele ruge. O tempo está se diminuindo cada vez mais a chance que nós temos de pregar o evangelho ao próximo. Porque olha todas essas crises, todas essas divisões. Nós lemos ali no livro de Apocalipse que no final Deus precisaria abreviar o tempo, ou então ninguém resistiria, até os eleitos seriam enganados. Irmãos, olha só essas divisões que nós já temos, de pai contra filho, filho contra pai, dentro de casa, por diversos assuntos, mas hoje, principalmente por conta da política. Olha só o que aconteceu ali no Afeganistão. Um grupo terrorista dominando todo um país. E o mundo está calado diante disso. As grandes potências, aqueles que detêm o maior poderio bélico, nada estão fazendo para defender aquela população. E dentre tantos outros acontecimentos que nos têm mostrado a necessidade do mundo em conhecer o Evangelho. Irmãos, o Evangelho não é se reunir uma vez por semana, cantar músicas, orar, ouvir uma pregação e ir embora para casa. Isso está muito longe de ser o Evangelho. Isso é uma parte dele, mas não é o todo. A nossa vida tem que ser uma vida de pregação do Evangelho, entendendo a urgência que ele tem. E continuando, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Irmãos, eu gosto muito dessa palavra na tradução, não é apto. Para nós que estávamos ali no campo missionário, lá no Oriente Médio, se tinha uma coisa que me fazia pensar em voltar, em largar tudo e voltar para trás, era a saudade da minha família. Muitas vezes a saudade chegava a dar uma dor física. A gente sentia fisicamente a dor da saudade. Nós voltamos agora porque Deus foi muito claro conosco nesse direcionamento de voltar para o tratamento do nosso filho. E ele abriu muitas portas, porque nós estávamos já procurando o tratamento lá onde estávamos. E ele abriu as portas e deixou muito claro que era o momento de voltar para o Brasil. Pois, se fosse o contrário, nós não teríamos tomado nenhuma decisão de voltar. Não era esse o nosso plano. E, irmãos, usando aqui um paralelo, usando um comparativo com um maratonista. A maratona aí tem cerca de, são 42 quilômetros e alguns outros metros, não sei exatamente. Mas se um maratonista, ele correu os 42 quilômetros, que é muito, e não terminar os outros metros para chegar até a linha final, ele não recebe a medalha.
ele não completa a sua jornada. E é isso que Jesus está nos dizendo. Olha, se você pôr a mão no arado, se dispor a trabalhar e não for até o final, você olhar para trás e falar, nossa, mas aquilo que eu fazia antes era tão bom, aquele conforto que eu tinha antes era tão bom, ou aquele meu pecado de estimação que teve que ser tirado de dentro de mim, arrancado de dentro de mim, para que eu fosse um bom discípulo de Jesus, me dá uma saudade. Se você olhar para trás e desejar essas coisas e largar, não concluir a sua corrida para voltar para esse tipo de vida que você tinha antes de se tornar um discípulo, querido, você não é apto ao reino dos céus. Jesus é muito claro. E aí, vá da sua linha teológica, tá bom? Não estou falando sobre isso. Se você é armeniano, você pode querer alegar que tal tipo de pessoa perdeu a salvação. Se você é calvinista, você pode dizer que aquele não era um eleito. Mas o importante é a questão da nossa atitude. Uma vez que você pôs a mão no arado e se dispôs a ser um discípulo de Jesus, não dá para voltar atrás. Não dá. Simplesmente você não é apto ao reino dos céus caso você tenha tal atitude. Irmãos, chegando ali então depois no capítulo 10 novamente, olha só o versículo 3, como é pesado. Diz assim, vão, eu os estou enviando como cordeiro no meio de lobos. Então, uma vez que Jesus, ali nos seus alertas no final do capítulo 9, ele nos diz, olha, se você quer seguir Jesus, você precisa entender que o evangelho ele é urgente, ele precisa ser pregado hoje, agora, não dá para deixar para depois. E você tiver a confiança em Deus, em segui-lo, em seguir a Jesus aonde quer que ele te enviar, aonde quer que ele te coloque para pregar o evangelho. E ainda você decidir ir sem olhar para trás, ele ainda te fala, olha, vai, mas eu estou te enviando como um cordeiro no meio de lobos. Irmão, o cordeiro, ele é o filhote da ovelha. Né? Ele é o pequenininho. Esses dias eu estava vendo um vídeo no YouTube, eu não sei se você chegou a ver, mas eu creio que seja na China, algum lugar oriental, né? Pelos olhos do rapaz que estava ali participando do vídeo. Eles abriram uma vala, provavelmente para passar uma tubulação, e uma ovelha caiu ali de frente e não conseguia sair. E esse rapaz vai e tira a ovelha dessa vala e solta. E essa ovelha pula, 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 pula e cai na vala novamente mais à frente. Meus queridos, essa é a ovelha. Imagina o filhote dela. Como ela é inocente. Quando Jesus fala que nos envia como cordeiros, ele nos envia inocentemente às maldades do mundo. Os lobos desse mundo estão prontos a nos devorar. Seja ele no formato que ele apareça para você. Né? Nós temos aí as políticas que são lobos doidos para devorar o evangelho. Nós temos aí tantos ensinamentos quando nós enviamos nossos filhos para o colégio que estão doidos para devorar o evangelho e nos ensinar de uma forma incorreta. Seja aquele seu amigo que te perturba por você ser um cristão. Seja aquele vizinho que te tenta a sua fé todos os dias, tenta a sua paciência todos os dias. Você está sendo enviado como um cordeiro no meio de lobos. O mundo não tem compromisso nenhum com o evangelho. Muitas vezes nós vemos aí como aconteceu com uma marca de sanduíche um tempo atrás, que fez uma propaganda com questões aí que não são ideais para as nossas crianças. E aí os cristãos foram em cima, e tem que ir mesmo, nós temos que nos posicionar, mas foram em cima criticando a marca. Mas, queridos, eu tenho que te dizer, essa marca de hambúrguer não tem compromisso algum com o evangelho. Quem tem é você. E você precisa deixar claro a sua fé diante dos lobos que estão vindo para nos devorar. Esses são os lobos que estão descritos aqui, né? E tantos outros que estão aí para nos devorar. Irmãos, vou fazer uma ratificação aqui, um fechamento, reforçar aquilo que eu disse. Você não é o Senhor da colheita. Então, se você está no serviço cristão e tem se sentido sobrecarregado, ore para que Deus mande mais
ajudadores, mais trabalhadores. E se alegre com o envio desses trabalhadores. Não tenha ciúmes da obra que o Senhor confiou às suas mãos. Saiba compartilhar essa obra. Porque muitas vezes você está ali se sentindo sobrecarregado e o Senhor manda outras pessoas para te ajudar, mas você tem um ciúmes daquilo. E eu falo por causa própria, irmãos. Nós cuidávamos de um colégio ali para crianças refugiadas na Jordânia. E quando a Fanny engravidou e estava próxima do parto, ela teve que abrir mão dessa liderança dessa mini escola. E aí o nosso coração já começava a apertar, porque fala, Senhor, quem vai vir? Será que vai fazer da forma que nós fazíamos? Será que vai se dedicar igual a gente fazia? E o Senhor fala, meu querido, você é só trabalhador. A obra é minha, a colheita é minha. Então não se preocupe com isso. Eu vou mandar mais os trabalhadores, eu vou mandar as pessoas corretas. Então nosso coração começou a ter mais paz. E uma vez que você está do outro lado da corda, que você não está ainda na empreita, não está no trabalho, você tem que estar se preparando para servir. Você tem que estar se dispondo a ser a resposta de oração daqueles que estão sobrecarregados. Porque, irmãos, não se enganem. Todo aquele que está com a mão no arado, servindo como um discípulo de Jesus, ele está sobrecarregado. Se ele não está, alguma coisa tem errada. Porque a demanda do evangelho é enorme. Olha quantas pessoas estão aí para conhecer a palavra de Deus. Então, ou você já está trabalhando, ou você está se capacitando para servir. Além disso, você ainda não é discípulo. Tá? E aí, você precisa, uma vez que você é discípulo, está disposto a servir, você precisa entender que você precisa confiar em Deus integralmente. Não dá para duvidar. A dúvida não faz parte da vida do discípulo. Tá? E aí você confiou. E você tem que entender que é urgente. Precisa começar a ser pregado agora. Não dá para deixar para depois. Tem pessoas morrendo. Nós estamos aí chegando a cerca de 600 mil mortos por Covid. Só por Covid. Além das outras doenças, acidentes, assassinatos e tantas outras formas de se perder a vida por aí. Em cerca de 2 anos, né? Que nós, desde o início da pandemia. Quantas dessas será que não ouviram o Evangelho? Isso nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando do mundo. Mas quantas dessas será que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, se tornar um discípulo de Jesus e serem salvos? Então o Evangelho ele é urgente. Nós temos visto aí que um simples vírus pode mudar toda a rotina do mundo todo. E aí, uma vez que você confia, entende a urgência, não dá para olhar para trás. Não dá para voltar. Senão você não completa a sua maratona. Se você não termina a carreira e você não guarda a fé. Então, irmãos, que você possa ter esse sentimento de ser um discípulo de Jesus, que confia integralmente no seu Senhor, que vai até o final e sem perder as oportunidades da urgência que o Evangelho das oportunidades e a urgência que o Evangelho nos dá para ser pregado. Tá bom? Então, que Deus te abençoe nesse domingo à noite e que você possa ser um discípulo cada dia mais e mais firme do nosso Senhor Jesus, seguindo para onde quer que Ele te envie, pregando o Evangelho a toda a oportunidade e sem olhar para trás. Que Deus te abençoe e vá em paz nesse domingo à noite. Amém?